E aí pessoal, estou aqui mostrando a nova versão do meu robozinho. Ele tá com código, hardware, tudo melhorado. A princípio é mais um robozinho utilizando ultrassônico, Bluetooth, mas tem algumas diferenças de outros robôs que eu já vi. Por exemplo, a maioria dos robôs, quando encontravam um objeto na frente, ele simplesmente tinha um delay fazendo para ele virar para a direita. Já nesse, eu decidi não implementar esse delay. Por que não utilizei esse delay? Porque quando a corrente da bateria que alimenta os motores diminuir, os motores irão ficar cada vez mais lentos. E eles vão ficando mais lentos. O delay que eu coloquei no Arduino para setar a ponte H para virar para a direita, o delay vai ser o mesmo. Então, ele vai virar para a direita, porém, ele não vai virar tanto quanto estava virando no início. E aí ele vai bater, aí depois vai medir de novo, vai bater, enfim. Então, eu decidi utilizar essa belezura aqui. É um encoder, dá pra ver aí, é uma coisa branca, com as fitas isolante preta. É simplesmente para o robô saber, entre aspas, em qual parte da roda ele está. Melhor dizendo, ele calcula quantos giros a roda precisa dar. Por quê? Pensei, o encoder está bem aqui e aqui agora a faixa está branca. Mas se ele girar um pouquinho, preto. E ele está preparado para reconhecer essa mudança de estado. Então eu posso calcular quantas vezes ele precisa chegar no preto ou no branco, caso ele vai pegar o estado atual e ver quantas vezes ele precisa pegar para a roda dar um giro inteiro. Então ele já é um pouquinho mais inteligente, porque ele não se importa assim, com o tempo que eu colocar. Ele vai girar, vai dar um giro e meio na roda. Eu posso colocar para ele fazer isso. Então ele não vai se importar mais com a corrente dos motores, ele vai simplesmente girar um giro e meio. E se eu ver, mais ou menos isso daqui já vai dar uns 100, 120 graus, um pouco mais de 90 graus, e já é o suficiente dele desviar de algum obstáculo. E o ultrassônico ali. Então, esse daqui é o software do celular. Foi feito no App Inventor, mas sem muitos detalhes. As mudanças que ocorreram nele foram o quê? Antes, o robô, você apertava no botão e ele virava, ou ele corria e não parava. O que foi implementado agora? O robô, eu aperto para frente, ele vai, quando eu solto o botão, ele para. Então, isso daí já foi uma modificação no código do aplicativo. Os controles de velocidade, o de voz e o modo autônomo dele. Bem, a velocidade, ou os controles dele ficaram bem mais precisos. E a velocidade dele também pode ser melhorada. O controle dele ficou bem melhor, agora que eu posso selecionar as velocidades. Mas, pois bem, vamos fazer um teste dele usando o modo autônomo. Eu acabei de setar a velocidade como alta, mas o que é que acontece? Quando ele entra no modo autônomo, a velocidade automaticamente vai para a baixa, que é um média, que a baixa é muito lenta, então eu acabei removendo. Mas vamos ver, tem a parede, então que eu coloquei os giros dele um pouco maiores. E eu não apertei nada. O que aconteceu foi,
ele tem um contador interno no modo autônomo dele. E esse contador interno acaba parando ele depois de certos ciclos, que evita de o robô ir para muito longe, ou eu perder o controle do robô e remover ele do modo autônomo. O modo autônomo pode ser removido ao apertar o stop. Ele sai do modo autônomo. E foi colocado tipo um fail-safe. Esse fail-safe, eu chamo, é simplesmente a capacidade dele, do Arduino, saber que acabou perdendo a conexão com o celular. No momento que ele perde a conexão, ele tem um certo contador que acaba percebendo, sim, estou muito tempo recebendo o mesmo comando, isso é estranho. Então ele acaba parando o robô e evitando acidentes. Bem, uma coisa aqui no código foi utilizado as Ultrasonic e a Software Serial. A Ultrasonic foi apenas por causa da um pouco de preguiça minha de não utilizar essa biblioteca, que seria uma coisa bem simples para fazer o ultrassônico. E a Software Serial é porque no robozinho tem duas coisas assim. Normalmente o módulo Bluetooth é conectado nos RX e UTX diretamente. E isso não é bom porque na hora de você compilar e atualizar o código do seu robô, você vai enviar os códigos para o seu ATmega pelo RX e UTX. Então, se o Bluetooth estiver ligado, isso vai dar problema. Ligado, conectado. Então, o que foi que eu fiz? Utilizando a Software Serial, eu transformei os pinos 7 e 6 em RX e TX. Com esses novos RX e TX, eu conectei o ultrassônico a eles. Lembrando que o RX e TX do módulo ultrassônico, ele funciona na faixa de 9.600 bauds. Então, que é o que normalmente nós usamos na nossa serial. Então, o que foi que eu fiz? A MySerial, que é a que eu criei com a Software Serial, é a do ultrassônico, ou do Bluetooth. E a Serial Begin é a serial comum. Ela está conectada na normal, então eu tive que aumentar a taxa diferente. Aumentar a taxa dela para não ficar igual. Aqui uma coisa interessante no software dele. Veja que eu teria que colocar 6 pinos como saída, que são responsáveis pelo controle dos motores da direita e esquerda. Em vez disso, eu utilizei uma coisa chamada manipulação de porta. Então, DDR-B, o B é responsável das portas de 8 a 13, que foi as que eu utilizei no motor, e aquele binário de B1 está colocando todas as portas como saída, as portas de 8 a 13. E por isso que essa parte aqui está toda em comentário, ela não está ativa. Em vez de botar todos esses outputs, apenas foi feito tudo isso em uma linha. O loop foi mais serial available, para ele fazer apenas se ele receber. O char vai entrar e vai mostrar na serial, o que na minha serial normal, que foi recebido na MySerial. E aqui os comandozinhos de direita à frente, esquerda à frente. É claro, o para está zerando alguns contadores, o frente também zera o contador do failsafe, modo autônomo. Esse é o contador interno do modo autônomo e a velocidade diminuindo para média. Pois bem, descendo mais o cálculo da distância, se a distância for maior, e aqui que está, ele vai pegar o analog read da porta analógica 5, que está no meu sensor de linha, que na verdade é um encoder, já que ele está trabalhando com aquela outra parte. Então, ele vai para aquela função estado que eu criei, que retorna o inteiro 0 e 1, poderia ser um booleano, sem problema, mas eu utilizei o inteiro. Esse while, contador estado diferente de 6, é a quantidade de vezes que ele vai repetir e chegar no mesmo estado. Então, o que é que acontece? Ele vai esperar chegar 6 vezes no mesmo estado, um estado diferente. E eu posso modificar isso daí facilmente, que vai ser a quantidade de giros
o de vezes que ele vai trocar de estado. E aí ele vai refazer o cálculo até dar aquilo e depois ir para frente, que o comando de para e o contador do modo autônomo volta para 70. Bem, aqui é de velocidade. Isso daqui já vai ir para imprimir na serial comum ou imprimir na serial do Bluetooth que for recebido na serial do comum. Esse daqui é o failsafe. Se eu ativar esse serial print ln milhas, eu vou saber quanto tempo dura até o Arduino entrar nesse failsafe. E ali ele vai voltar para o failsafe, delay de 10 milissegundos, e aqui são as funções de direita e trás. Eu poderia ter utilizado a mesma manipulação de portas, só que ficaria meio confuso para explicar tudo mais. Então eu decidi manter dessa forma. Médio, rápido. Aqui, o estado. O sensor tem uma certa taxa, então se o sensor tiver em menos de 400 é 0. Se tiver mais de 800 é 1. E isso daí ele vai retornar e calcular lá. Então é isso. Valeu, qualquer dúvida, comente.